boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Matheus Pereira, sou professor do Departamento de História da UFOP e hoje eu venho aqui para conversar com você sobre uma pesquisa que eu venho desenvolvendo junto com o professor Valdey e que resultou na publicação de um livro que contou também com a participação da doutoranda Mayra Marques. O livro se chama Almanac da Covid-19, 150 dias para não esquecer, ou a história do encontro de um presidente fake e um vírus real. Esse livro, portanto, que saiu agora no final de maio, ele se articula com uma pesquisa que a gente desenvolve sobre o conceito de atualismo. Nós vamos organizar esse nosso encontro aqui em 3 momentos. No primeiro momento, o professor Valdey falará um pouco sobre o conceito do atualismo, desse livro anterior que a gente já havia publicado. No segundo momento, a Mayra falará um pouco da forma desse novo livro que a gente publicou, o Almanac da Covid-19. E, por fim, eu falarei um pouco dos objetivos desse livro e como que ele se articula com esse trabalho mais amplo e possíveis desdobramentos aí dessa publicação. Então, passo a palavra ao meu colega e amigo, Valdey. Oi, gente, tudo bem? Sim, uma alegria estar aqui com Mayra e com o Matheus para falar um pouquinho das nossas pesquisas e desse livro mais recente que nós publicamos, não é? De algum modo, tudo começa com esse livro aqui, mas ele chama Atualismo 1.0, como a ideia de atualização mudou o século XXI. Já está na segunda edição, esgotada, mas é possível comprar também edição Kindle lá pelo site da Amazon. Então, nesse livro, que foi publicado pela primeira vez em 2018, a gente tentava discutir certos aspectos da maneira como nós experimentamos o tempo, né, no presente, né? E essa maneira que nós experimentamos o tempo nós chamamos de atualismo, porque nós partimos da hipótese de que nós vivemos numa sociedade que todos nós somos constantemente pressionados a nos atualizar, né? E a ideia de atualização vai se tornando quase que uma obsessão inatingível. Mas, como toda obsessão, ela acaba movimentando muito aquilo que nós fazemos, né? Então, uma série de produtos, uma série de sistemas sociais começam a surgir, nos dando a esperança de que finalmente nós estaremos 100% atualizados, que na verdade é alguma coisa tanto impossível quanto não desejável. Mas no lugar de ficar falando sobre essa categoria e essa ideia, eu vou ler um trecho do novo livro. Nesse novo livro tem um pequeno verbete onde a gente tenta explicar um pouquinho essa categoria de atualização. Então eu vou ler para vocês. Nesse sentido, ser novo não é sinônimo de estar atualizado. Você pode comprar um telefone novo em uma promoção, por exemplo, mas ele já está desatualizado em relação à versão mais recente. Muitas empresas hoje vendem produtos que rapidamente se tornam obsoletos, com o objetivo de introduzir, por exemplo, a compra de uma nova versão ou geração do mesmo produto. Esse fenômeno é conhecido por obsolescência programada e hoje é uma prática generalizada a ponto de todos estarmos dispostos a pagar ou a aceitar a atualização automática de produtos e serviços sem pensar muito nas vantagens e desvantagens dessa escolha. Então, nessa ideia de atualismo, tem várias imagens que nos interessam. Uma delas é essa de nós o tempo todo sermos, entre aspas, convidados a clicar naquele botãozinho da atualização automática do celular, de um programa no computador. Então, vários serviços você precisa, para o seu próprio bem, como num antivírus, por exemplo, aceitar que as atualizações aconteçam sem que você decida. Então, de algum modo, essa coisa da atualização automática, ela tem uma dimensão utópica. De algum modo, todos queremos isso, né? Que sejamos atualizados automaticamente, e tem uma dimensão distópica, porque facilmente esse automatismo pode se voltar contra seus, entre aspas, proprietários. E a outra dimensão que a gente abordou muito no novo livro é a questão das notícias em série, né? Como a gente é pressionado por estar atualizado, foi surgindo nas últimas décadas esse modelo de jornalismo que mistura entretenimento, mistura venda online, onde as notícias são transmitidas, as notícias entre aspas, não é? Num sistema de 24 horas. Então isso cria a falsa imagem de que para você estar atualizado você tem que estar assistindo a CNN
24 Horas, ou a Globo News, ou está no YouTube assistindo aquela volume cada vez maior de eventos, não é? E uma coisa, só para finalizar e falar de um outro livro que a gente publicou recentemente, esse é uma coletânea, que chama-se Do Fake ao Fato, Desatualizando o Bolsonaro. Aqui, no artigo que eu e o Matheus publicamos, a gente explora um pouco justamente a oposição entre estar atualizado e estar obsoleto, né, no mundo contemporâneo. Bom, mas era isso que eu tinha para dizer inicialmente. Enfim, Matheus, bola tá contigo. Ok. Então agora agradeço ao Valdeir pela síntese, né? Que a gente espera alcançar um grande número de pessoas, pois a gente está sendo bastante sintético. A gente convida a todos a acessar as nossas publicações, estão disponíveis uma parte delas já no academia.edu e também na Amazon para ser compradas. E aí passa a palavra a Mayra para ela contar como é que ela começou a fazer parte desse projeto também e falar um pouco do que é esse almanaque da Covid-19 que nós publicamos. Mayra, está com você. Obrigada, Matheus. Bom, o Matheus, que é meu orientador no doutorado, me convidou para participar desse projeto junto com ele, com o Valdeir. Muitas vezes a gente conseguia relatar os fatos, mas sem ter muito tempo para refletir sobre eles, né? Então, acabou que o nosso trabalho resultou num almanaque, que almanaque é um gênero que costuma geralmente reunir os fatos importantes que aconteceram ao longo do ano. Então, a primeira parte é um diário dos 150 dias da pandemia. A segunda parte tem as crônicas atualistas, que são textos onde há um esforço de refletir mais profundamente sobre os acontecimentos, tanto em relação à crise sanitária quanto à crise política no Brasil. E a terceira parte tem os hiperlinks. Os hiperlinks são, na verdade, termos que aparecem com muita frequência, né, nos nossos textos e que nós optamos por fazer pequenos textos explicativos para aprofundar um pouquinho mais alguns desses termos. Então, só para encerrar a minha fala, eu vou ler a nossa epígrafe, que é um trecho do Eça de Queiroz, sobre o almanaque. Só o almanaque verdadeiramente nos penetra na realidade da nossa existência, porque a circunscreve, a limita, a divide em talhões regulares, curtos, compreensíveis, fáceis de desejar e depois fáceis de recordar, porque tem nome e quase tem forma, e onde se vão depondo e vão ficando os fatos da nossa feliz ou desgraçada história. As datas, e só elas, dão verdadeira consistência à vida e à sua evolução. O que me parece que um almanaque devia ser era uma espécie de guia especial para o pensamento e para a ação. Agora eu passo a palavra novamente para o Matheus. É importante ressaltar que eu e o Valdeir, a gente tem um grupo do WhatsApp desde 2013, e de algum modo esse grupo é uma espécie de laboratório da pesquisa, onde a gente conversa, analisa fatos. E por que a gente resolveu fazer esse livro? E bem como o Fake ao Fato? Porque, de algum modo, nós acreditamos que nós estamos vivendo um momento bastante perturbador da história do Brasil, desde a eleição do Bolsonaro, e nós acreditamos que ler a eleição do Bolsonaro, a presença da extrema-direita no poder e os movimentos da extrema-direita contemporânea ou a direita alternativa, seria necessário pensar essa emergência a partir, ou seria possível, melhor dizendo, pensar essa emergência a partir da chave do atualismo. Então, de algum modo, a categoria que a gente está desenvolvendo, ela nos é útil para pensar certas cenas contemporâneas. Então, um pouco, tanto o livro que a gente organizou, do Fake ao Fato, quanto o Almanaque da Covid, ele tem um pouco esse objetivo de operacionalizar o conceito sem querer dobrar a realidade, mas a pensar a realidade contemporânea, o contemporâneo, a partir da nossa pesquisa. Nesse sentido, eu gostaria de destacar, só para a gente terminar, que, de algum modo, o livro tem dois objetivos, duas hipóteses. Uma hipótese é que o vírus
SARS-CoV-2, ele infiltrou na nossa vida, na nossa realidade, sem que nós dessemos o devido valor a ele. É um fenômeno semelhante que ocorreu com o bolsonarismo. Nós menosprezamos o bolsonarismo, teoricamente falando. E aí, de repente, esse evento se tornou, esses dois eventos se tornaram fundamentais, organizadores da nossa existência. Então, de algum modo, há uma semelhança entre a forma como o vírus penetrou, e a gente tenta mostrar isso na nossa vida, porque o nosso diário começa no dia 31 de dezembro, quando a China notificou a OMS. E o segundo aspecto, mais profundo, que a gente acha que, em parte, a gente tenta explicar como alguns líderes, como Trump e Bolsonaro, ainda estão no poder, mesmo tendo negado ou menosprezado o vírus e tendo terceirizado responsabilidades, etc. E a gente acha que o fenômeno da fake news, que a gente tenta definir como sendo uma verdade simulada ou uma mentira que funciona, que contribui para criar universos paralelos, esse fenômeno é o que está por trás, vamos dizer assim, desse apoio, mesmo que parcial, importante que esses líderes têm tido no poder. Isso significa, e esse fenômeno da desinformação, das fake news, é a ponta de um iceberg de uma transformação, talvez estrutural, de um fenômeno totalmente novo. Daí a gente não conseguir nomeá-lo. As pessoas buscam termos como fascismo, totalitarismo, dentre outros, porque nós estamos, talvez, assistindo a transformação de um regime de verdade, que era a base das democracias desde o século XVIII, das democracias liberais. Então, de algum modo, esses dois aspectos são, digamos assim, estruturais para compreender no nosso livro o encontro do vírus e da doença que ele provoca com o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Acho que o Valdeir poderia acrescentar talvez mais algum aspecto. Uma coisa interessante do projeto do livro foi que na semana em que a pandemia completou 150 dias, coincidiu também com aquele episódio do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, e aquilo nos impactou muito no processo de fechamento do livro, né? O fato daquele homem estar sendo morto, asfixiado, né? E a asfixia, naquele momento e ainda agora, é uma imagem que nos assombra, né? Todo mundo está com medo de pegar a Covid e morrer asfixiado numa UTI. Então, é difícil fugir dessa imagem. O tempo todo também, o livro foi produzido num ritmo muito acelerado. Nós produzimos esse livro entre março, um livro de 314 páginas, entre março e maio, né, para lançar o livro em junho. Então, foi um ritmo bastante frenético. Nós tentamos nos utilizar de todas as ferramentas tecnológicas, escrevemos muitas vezes os três ao mesmo tempo dentro de um arquivo do Google Drive. Se, por um lado, o WhatsApp era o nosso grande laboratório, espaço de debate, de depósito de bibliografias, de ideias, o Google Drive era o lugar onde nós escrevíamos, primeiro, tanto o livro, o diário, inicialmente, e depois as colunas lá para os jornalistas livres, algumas colunas, inclusive, escritas em cima dos eventos, né? Naquele dia da divulgação da reunião ministerial, nós publicamos a coluna quase que em simultânea à divulgação do vídeo. Então, porque nós queríamos também ter, e queremos, né, ao discutir o atualismo, não ter uma postura ludista, não é? Os ludistas são aquelas figuras que reagiam à primeira revolução industrial, quebrando as máquinas como se as máquinas fossem responsáveis pela precarização das condições de vida, né? Embora nós tenhamos profundas críticas à tecnologia, nós sabemos que devemos também explorar todo o potencial da tecnologia, compreendê-lo. Então, a relação com a informática, com a era digital, está tanto na forma como o livro é produzido, quanto é um dos temas. Não é? Uma das colunas que está ali dentro do livro trata de maneira bastante vertical sobre capitalismo de vigilância, sobre as novas mídias, sobre os efeitos das redes sociais na produção de fake news, enfim. Então, foi uma experiência muito interessante, mas também foi uma experiência de asfixia. Ao final, acho que a gente já não aguentava mais. Tanto é que a pandemia continua e o diário foi interrompido, porque também nós entendemos que, de algum modo, nós completamos ali, com 150 dias, um ciclo. Não é?
Agradeço a todos e a todas que tiveram a paciência de chegar até aqui ao final. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigada, um abraço. Aí para de gravar aí, velho. Parece que é mais fácil começar a gravar do que parar. Ah, peraí. Oi, Jesus.